Galera, primeira coisa que você tem que entender, a prova de revalidação não é uma prova para você demonstrar que você sabe medicina, cara. Aquilo ali é uma prova cheia de pegadinha. É uma prova com questões feitas para você errar. É uma prova simplesmente para você mostrar para os examinadores lá que você está acertando as questões que eles querem. Então é esse o objetivo que você tem que ter lá. É um desafio que eles estão fazendo para vocês. Então sintam-se desafiados. Quando a gente é desafiado, a gente geralmente quer ganhar do cara que desafiou, né? Então sintam-se desafiados pela prova do INEP Revalida. Isso daí vai ajudar a controlar um pouco o nervosismo lá no dia. O Wagner vai fazer, sim, o Wagner vai fazer. Se for o mesmo Wagner que nós estamos falando. Elise, seja bem-vinda também. Neto Duarte, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, galera. Estamos aí já fazendo um canal no YouTube pra gente colocar todas as nossas lives lá. Então vamos adicionar já as lives lá, vai ficar mais fácil de vocês procurarem quando vocês quiserem alguma live de algum assunto. E não sei se eu falo ainda, mas tem surpresa aí pré-prova do Revalida para vocês, hein? Então, fiquem atentos, logo nós vamos avisar, tem surpresinha. Então, a gente vai aí fornecer um suporte bem legal para vocês antes e após a prova. Ana também, seja bem-vinda. Já esperei 3 minutos. Essa live também vai ficar gravada, então você pode assistir em outro momento, não se preocupe quanto a isso. E eu vou desativar os comentários para a gente começar. E hoje, como eu já falei, se você perdeu o início da live, eu vou falar sobre diabetes, diagnóstico e tratamento, que é um ponto que aparece demais nas provas de revalidação. E, cara, a diabetes é uma doença de muito tempo. E olha só essa curiosidade aqui. Você sabe que a diabetes mais famosa é a diabetes mellitus. E mellitus significa doce. E a gente tem outro tipo de diabetes, cara. A diabetes insípidos. Sabe o que significa insípidos? Sem gosto. Por que será que é doce e sem gosto? Olha só que interessante isso aqui. A diabetes insípidos é chamada de diabetes sem gosto. Por quê? Porque nos dois casos os pacientes urinam em quantidades excessivas. A famosa poliúria do paciente diabético. Em um caso, a urina não tem gosto. E no outro caso, a urina era doce. Olha só que interessante esses nomezinhos aí da antiguidade. Então, uma é urina sem gosto, que é o diabetes insípidos, não tem glicose, o paciente ele urina a mais por outros problemas. E no diabetes mellitus, a gente tem a urina doce, onde o paciente ele urina mais pela grande presença de glicose nessa urina. E não sei quem foi o cara que experimentou, né? Mas o nome é bem interessante aí pra gente fazer essa reflexão. E essa doença, ela é tão importante porque, cara, no passado, pensa bem, não tinha medicação nenhuma, não tinha nada para você tratar o diabetes. E aí aparecia a principal sintomatologia que você deve conhecer para a sua prova de revalidação. Então, se o paciente ficar sem tratar ou fizer um tratamento precário, não seguir o tratamento, ele vai apresentar os 4 P's. Que esse você tem que saber de cabeça, não tem outra. Então você lembra lá, perda de peso, poliúria, polidípsia e polifagia. Então lembra dos 4 P's e era o que a gente encontrava nos pacientes antigamente, porque eles não tinham tratamento nenhum. Então a doença ia evoluindo até que chegasse nesse momento, onde nós temos uma ausência quase que completa de insulina. Super interessante isso, né? Apesar desses 4 P's ser um dos pontos principais que aparecem nas suas provas, que eu digo de sintomatologia direta provocada pela hiperglicemia, nós temos que nos lembrar de outros sintomas que aparecem por causa de complicações. E a principal complicação do diabetes, eu quero que você grave dessa maneira aqui, grava isso aqui, hein? É que ele envelhece os vasos sanguíneos. Se você pegar um diabético de 50 anos, ele vai ter os mesmos vasos sanguíneos que um paciente de 70 anos sem diabetes. Olha só o envelhecimento dos vasos, tá? Não tem uma idade exata, não tem como a gente calcular isso, eu só tô dando um jeito de explicar para facilitar o entendimento. Vamos lá, então ele envelhece os vasos. Então ele vai progredir a aterosclerose, ele vai causar oclusão, estenose
entre outros aí nos vasos sanguíneos. Então o sistema cardiovascular vai ser um dos principais a ser afetados. E aí dentro do sistema cardiovascular você tem que lembrar que nós temos os lugares onde nós temos emaranhados de pequenos vasinhos. Por exemplo, retina, os glomérulos do rim. E esses lugares eles são mais afetados porque nós temos vasinhos muito pequenininhos, são capilares. E eles são bem frágeis. Então, nós temos aí as principais complicações do diabetes. Retinopatia diabética, nefropatia diabética. Temos também a afetação dos vasovasórum. Então, nós temos a afetação da vascularização dos nervos. E o que acontece se não está vascularizado? Ele morre. E ele morrendo, nós temos também a neuropatia diabética. Ele morre ou começa a sofrer. E da neuropatia diabética, o que você tem que se lembrar é da afetação padrão em luvas e botas. Isso mesmo, isso aqui aparece bastante, essa denominação para você da neuropatia diabética. Olha só quanta coisa a gente falou até agora. A gente falou lá por diabetes, cara. Vem lá o urina doce, o diabetes mellitus principalmente, que é o que a gente vai falar hoje. Falamos já que uma das sintomatologias mais importantes são os 4 P's. Perda de peso, poliúria, polidipsia e polifagia. Então ele vai urinar muito, ele vai comer muito e ele vai perder peso, cara. Olha só que interessante isso aqui. Esse aqui é importantíssimo para você lembrar do teu paciente, principalmente do diabetes tipo 1, como a gente já vai ver. Então a gente já falou desses 4 P's, falamos já das complicações mais frequentes, que é o quê? Um envelhecimento vascular. Lembra disso, raciocina com isso, que vai facilitar. Quais são os vasos menorzinhos, mais frágeis? Poxa, os microvasos que estão lá nos rins, na retina, que estão inervando os nervos. Então, essas aí são as principais afetações do diabetes. E agora, terminando a gente falar um pouquinho da sintomatologia, porque isso aqui serve até de suporte para uma questão ou outra, mas não é uma coisa que vai cair diretamente para você. Quais são os sintomas do diabetes? Pô, cara, a prova de revalidação não gosta de cobrar assim. O que ela pode fazer é dar um paciente com um caso clínico para você definir depois. E o importante de você saber é uma definição entre diabetes mellitus tipo 2, que é o mais comum nas provas, e o diabetes mellitus tipo 1. E a distinção é bem tranquila nessa parte. Por quê? Porque nós vamos ter 2 pacientes bem diferentes. É claro, na prática não é bem assim. Na prática você pode ter um paciente ali quase perto do outro. Mas na prova, cara, é isso aqui que eles vão colocar. Quando eles querem que você pense em diabetes mellitus tipo 1, eles vão colocar para você um paciente jovem, geralmente crianças. E a mãe vai falar, cara, meu filho essas últimas semanas tá comendo demais. Ele tem levantado à noite para urinar, ele tá urinando muito, ele tá tomando muita água. E agora, hoje de manhã, a hora que eu acordei, ele não acordava. Eu cheguei lá perto dele, ele estava com hálito cetônico. Olha só, o que você está pensando nesse momento aqui? Com certeza é na cetoacidose diabética, que é a principal forma que as bancas de revalidação gostam de cobrar o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Eles adoram colocar esse paciente que chega com cetoacidose diabética, é um paciente jovem, e eles perguntam qual é o diagnóstico, ou perguntam até qual a complicação que ele está tendo no momento, em vigência de qual diagnóstico. Então, cuidado com esse tipo de questão, porque é uma questão simples. Mas, se você não estiver pensando no diabetes, cara, e colocar esse monte de sintoma, pô, o paciente está desacordado. Tem gente até que confunde com hipoglicemia. E é comum isso nas provas, porque você já está cansado. Aqui eu falando, você está pensando, eu não ia confundir não, mas confunde. Então, muito cuidado. Leia a história, veja a história do teu paciente e depois veja o comando da banca. Isso aqui é extremamente importante para você resolver as suas questões. Então, diabetes mellitus tipo 1, lembra do paciente jovem e lembra dos 4 P's com descompensação com cetoacidose diabética. Isso daqui vai ser um dos principais pontos para você fazer esse diagnóstico. Já no diabetes mellitus tipo 2, é um pouco diferente o tipo do paciente que você vai ter. Aqui os pacientes costumam ser mais idosos não, mas com idade mais elevada, ter ali seus 30, 40, 50 anos. E aqui
Geralmente o paciente é assintomático. Isso mesmo. Tanto na sua prova como na sua prática clínica, a maioria dos pacientes, que você vai ver que tem hiperglicemias, que vão ser diagnosticadas futuramente com diabetes, são assintomáticos. Eles falam, não sinto nada. Você vai ver lá a glicemia dele, tá 150, uma glicemia de jejum. Opa, você já tem que começar a pensar no diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Além disso, ele também é mais associado a outras comorbidades, como obesidade, sedentarismo. Então, cuidado, diabetes mellitus tipo 2 é outra entidade. A gente vai pensar mais em pacientes com uma idade um pouco mais elevada. E aqui, dentro do diabetes mellitus tipo 2, não tem como a gente falar dele sem falar dos critérios diagnósticos. Isso daqui eu vou falar. Só de eu falar você não vai aprender. Então pega, monta uma tabela, procura no Google. Se você é nosso aluno, vai lá na tua apostila que tem essa tabela para você. Então olha essa tabela e decora essa tabela. Você não tem nem que decorar, você tem que aprender ela, porque você vai usar ela muito. E aqui nós temos algumas pegadinhas, mas eu vou comentar elas depois. Então vamos lá. Vamos fazer diagnóstico num paciente com diabetes mellitus tipo 2. O que a gente pede? Glicemia de jejum. Um dos primeiros exames a ser solicitado. Para a gente dar o diagnóstico, é uma glicemia maior ou igual a 126 mg por decilitro. Outro teste que a gente pode pedir, hemoglobina glicada. Se a hemoglobina glicada do paciente estiver maior ou igual a 6,5, nós temos também o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. E por último, nós temos o famoso TOTG, o teste de tolerância oral à glicose. A gente vai fazer uma carga de glicose no paciente e medir a glicemia um tempo depois. E aqui o valor que você tem que saber é o valor de glicemia após 2 horas de ingerida a glicose. Se o paciente tiver uma glicemia maior ou igual a 200, também é um critério para diagnóstico do diabetes mellitus tipo 2. Já outra entidade que está caminhando para ser um diabético tipo 2, ele está indo para o caminho, mas ele não é ainda, é o pré-diabetes. E você tem que saber esses valores também. Se o paciente tiver uma glicemia entre 100 e 125 de jejum, é pré-diabetes. Se a glicemia glicada, hemoglobina glicada do teu paciente estiver entre 5,7 e 6,4, pré-diabetes também. E se no TOTG 2 horas depois a glicemia do teu paciente estiver entre 140 e 199, pré-diabetes também. Olha aí, então falamos todos os critérios. Só eu falando aqui você não vai decorar, tá? Se você não sabia esses critérios, você não vai decorar só comigo falando. Então, leia depois disso, pega uma tabela e decora. Decora isso aqui, não tem desculpa, não tem macete. Cara, não tem macete pra isso aqui, cara. Você tem que saber realmente esses números, porque vai ser importante pra você. Então, decora isso. Lembra que eu falei que tem uma pegadinha? E olha só, eu vou até tomar água, finge que eu tô com o tererê da aprovação, que vocês sabem que quando eu tomo o tererê da aprovação é porque vai cair na sua prova. Finge que isso aqui é o tererê da aprovação. Porque olha isso aqui. Meu amigo, vai cair para você, lá na tua prova de revalidação, INEP, porque o INEP tá gostando de pegadinha. O INEP vai colocar assim para você. Temos um paciente de 40 anos com obesidade, tem uma dosagem de glicemia de jejum com um valor igual a 130. E aí ele vai colocar lá verdadeiro e falso para você. Vamos supor que vai ter lá uma questão de verdadeiro e falso no INEP. Esse paciente tem diagnóstico de diabetes mellitus. E aí, verdadeiro ou falso? Eu deixei ela no verdadeiro e falso para chamar muita atenção a esta informação. Por quê? Porque a prova está gostando de colocar para você que diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 só pode ser realizado com pelo menos 2 exames. Olha só. Lembra da pressão arterial? É 2 medidas também. No diabetes também. 2 medidas, cara. Então tome cuidado. Porque e você tem que ter muito um feeling da questão. Porque algumas questões vão colocar, ele tem uma glicemia de jejum de tal, mas ele não vai colocar lá, eu fecho o diagnóstico. Você vê que a intenção da banca não é cobrar essas 2 medidas aí para fechar o diagnóstico.
E nesse caso, você até pode falar, a hipótese principal é o diabetes. Sim, é a nossa principal hipótese nesse caso. Mas o problema está quando eles querem cobrar essas duas medidas, cara. Porque daí eles vão colocar algumas alternativas, fechou o diagnóstico. E daí vai ter uma alternativa lá, nós precisamos de mais uma medida para fechar o diagnóstico. E às vezes você deixa passar e perde esse pontinho. Então guarda isso. 2 medidas para a gente fechar o diagnóstico de diabetes mellitus. Fechou essa primeira parte, pessoal? Tranquilaço, né? Bem tranquilo. Bem aí o específico que cai nas provas de revalidação e o que é importante você saber. Como que tá, galera? Alguma dúvida? Vocês podem tirar dúvida a hora que vocês quiserem, beleza? Na verdade, agora eu não vou ver, né? Porque eu tô fazendo a live. Mas depois vocês podem mandar mensagem para mim. E no final eu vou abrir o chat também. Tomar aí o tererê da aprovação. E agora, pessoal, o que nós temos que falar aqui... Olha só, galera, nós vamos falar de diabetes, diagnóstico e tratamento. Quase todos os pontos que caem na prova de revalidação. E uma live super rápida. Pessoal, vocês não podem perder isso aqui, hein? Manda pros outros essa live. Isso aqui vai ajudar demais. Porque a gente já vai entrar agora, sabe aonde? No tratamento. Veja que hoje a gente não vai falar de complicações. Hoje a gente não vai falar de outros assuntos dentro do diabetes. O que eu quero falar é de diagnóstico, que a gente acabou de terminar. Então já falamos da tabelinha, já falamos das 2 medidas, pelo menos, para você fazer o diagnóstico. E agora a gente vai falar um pouquinho do tratamento. E aqui a gente tem um problema. A gente tem muitas drogas, cara. Mas, como sempre, a gente quer facilitar a vida de vocês. Eu adoro facilitar a vida de vocês. E aqui vocês vão ver que eu vou dar uma ajudinha. Tratamento, a gente vai ler lá, se você pegar o Harrison e abrir o Harrison, cara, você vai ficar louco. São muitas e muitas páginas. Mas você tem que tirar o que é Pareto desse tema. E aqui o que eu vou passar para vocês é o que é Pareto do tema de tratamento do diabetes. Uma das primeiras coisas que você tem que entender é que a metformina, que é uma droga da classe das biguanidas, ela é basicamente o único representante que aparece, metformina, é uma droga que vai ser iniciada em praticamente todos os pacientes que têm diabetes mellitus tipo 2. Veja que eu estou falando praticamente todos. Porque nós temos uma exceção que está aparecendo agora nas provas de revalidação, que é o paciente que tem uma função renal ruim. Se o paciente tiver menos de 30 de taxa de filtração glomerular, aí você vai evitar o uso da metformina. Por quê? Porque ela tem o risco de causar acidose lática. Isso mesmo, é um efeito raro da metformina, mas que se torna mais frequente quando os pacientes têm uma função renal ruim. E é um efeito grave, então cuidado. Mas o principal efeito colateral da metformina é o quê? Pô, se você tem um parente que toma isso daí, ele já deve ter falado. Eu tomo esse remédio e me dá diarreia. Então é gastrointestinal, dá meteorismo e diarreia principalmente. Isso costuma aparecer. Então lembre esses detalhes da metformina. Agora eu vou falar de 2 classes juntas. Então falamos, biguanidas, que é a metformina, a primeira classe. Vamos falar de 2 classes juntas agora. Aqui eu quero juntar sulfonilureia e glinidas. E eu quero falar para vocês que essas 2 medicações são especiais. Por quê? Porque elas provocam a secreção de insulina independentemente da presença ou não de glicose. Ou seja, se você comer ou não comer, essas medicações vão aumentar a insulina produzida. E se você não come e você tem aumento da insulina, o que vai acontecer com esse paciente? Isso mesmo, cara, ele vai ter hipoglicemia. Então, essas 2 medicações podem levar a episódios de hipoglicemia. Mais tarde, quando a gente for falar um pouquinho da insulinização, você vai lembrar também que, de preferência, veja que não é uma regra, que você sempre vai fazer isso, mas de preferência, quando a gente inicia a insulinização, nós vamos tirar essas 2 drogas, tanto a sulfonilureia como a glinida. Por que a gente faz isso? Porque as 2 drogas aumentam a secreção de insulina, certo? Beleza, até aí tudo bem. Qual que é o problema? O paciente, para ele chegar no momento de necessitar de insulinização,
O que a gente tem que ver nesse contexto? Para ele chegar até necessitar de insulina, isso quer nos dizer que o pâncreas dele não está funcionando da maneira correta. É isso aí. Lembra lá que uma vez eu já fiz até um Reels aqui pro Aristo Revalida. Se você não vê os Reels, todos eles têm dica de prova, cara. E um deles é isso aqui. Porque o que acontece? O paciente com diabetes mellitus tipo 2, apesar de começar a apresentar alterações na glicemia quando tiver 40, 45 anos, ele já tem uma intolerância à glicose desde jovem. Então, desde que ele é jovem, o pâncreas dele já tem que trabalhar mais para conseguir compensar essa intolerância à glicose. Então, ele tem que produzir mais insulina durante toda a vida para reabsorver a glicose que está lá no sangue dele. Chega um momento que é quando o paciente começa a apresentar essas disglicemias que o pâncreas não está mais dando conta. E aí ele começa a apresentar alterações glicêmicas. Isso daí é o início do diabetes mellitus tipo 2. E conforme for passando a doença, o que vai acontecer? Uma hora o pâncreas vai fundir de vez. A produção de insulina dele se torna muito baixa. E é aí que a gente vai entrar com insulina no paciente. E se o pâncreas está podre lá, não está produzindo mais insulina, porque está fundido, adianta a gente colocar uma glimida ou uma sulfonilureia que vai falar para o pâncreas produzir mais insulina? Não adianta, né, galera? Então é por isso que, preferencialmente, a gente retira essas duas medicações. Tome cuidado, porque na insulinização só na hora de dormir, quer dizer que o pâncreas ainda está funcionando um pouquinho. Então dá pra gente manter. Então é por isso que eu falo que é preferência. Se tiver uma alternativa lá que cita que vai manter as medicações, não tem nenhuma outra alternativa melhor do que essa, fica com ela, porque você pode manter sim as medicações. Então, falamos de duas medicações, lembra delas porque elas são importantíssimas. As provas adoram colocar para vocês um paciente que tomou uma medicação, um antidiabético e teve hipoglicemia. Você tem que pensar em sulfonilureia e glimida. Próxima classe que nós temos que falar são os inibidores da DPP-4, ou as gliptinas. Essas medicações não costumam cair muito, porque não tem nada de muito especial com elas. São medicações interessantes que não têm muitos efeitos colaterais, e elas costumam não aparecer tanto nas provas. Você pode você pode marcar elas se os pacientes tiverem contraindicações às outras drogas. Por exemplo, é um paciente que ele não tolera ali as glinidas, por exemplo, ele está tendo muita hipoglicemia e ele tem uma função renal baixa. Sobrou uma gliptina ali na alternativa, você marca ela. Mas não tem nada de muito especial com essas medicações e que adora cair na prova de revalidação. Então, lembra delas, mas não é o nosso foco. Depois dá uma lida na tua apostila, dá uma olhada na internet, se você não é nosso aluno, porque isso aqui pode vir a aparecer alguma coisinha, mas eu acredito, e o que a gente tem visto até agora nas provas de revalidação, é que ela sempre fica como uma alternativa quando nós temos contraindicações aos outros antidiabéticos. E agora, passando para a próxima, essa sim é importante. Principalmente porque nós temos hoje aí uma epidemia de pessoas utilizando essas medicações para emagrecer. Cara, eu tô falando dos análogos do GLP-1. Meu amigo, quem nunca ouviu falar do famoso Ozempic para perder peso? E é uma medicação utilizada no tratamento do diabetes. E ela é ótima para pacientes com diabetes e obesos, cara. É isso mesmo. Nós vamos tratar com uma cajadada só 2 coelhos aqui. E realmente ela provoca uma perda de peso aí bem interessante, cara. Bem interessante mesmo. Então lembra aí dos análogos do GLP-1. Lembra das medicações que são utilizadas hoje para emagrecer. Então, se o paciente tiver diabetes e obesidade, cara, quase certeza que a banca quer que você cite uma medicação dessa classe. Por último, e o mais importante do momento, esse aqui é a última medicação, e acho que é a medicação mais importante, que é por via oral, né? Na verdade, a gente vai falar um pouco de insulina depois, são os inibidores da SGLT2. Então, olha só que nome difícil. Inibidores da SGLT2. A gente está falando das gliflosinas, que são as famosas medicações que provocam
uricosúria. Então uricosúria não, desculpe, glicosúria. Fazem a pessoa urinar glicose. E está sendo uma medicação muito utilizada por não ter tantos efeitos colaterais. Dentre eles, a pessoa está urinando açúcar. Vamos colocar assim para facilitar nosso entendimento. O que vai ali? Bactéria. Então predispõe principalmente a infecções de trato urinário e também candidíase vulvovaginal. Então essas duas doenças aí são predispostas pelo uso dessa classe de medicações. Outro fator de risco importante que ela são para cetoacidoses com euglicemia. Então o paciente pode ter também, utilizando os inibidores da SGLT2, uma cetoacidose com uma glicemia normal. Então esses dois pontos é importante você lembrar. Mas o terceiro é mais importante ainda, que ele é um medicamento protetor cardiovascular. Isso aqui é tão importante que agora a gente usa essa medicação lá nos pacientes com insuficiência cardíaca. Mesmo que eles não sejam diabéticos, a gente pode entrar com os inibidores da SGLT2. Então veja a importância dessa classe, cara. Ela já saiu só de antidiabético e já tem um medicamento para insuficiência cardíaca. Então guarda com carinho as gliflosinas aí, porque tá gostando de aparecer. E é sempre assim, paciente que tem um problema cardíaco, qual medicação ele teria benefício? Cara, você vai de gliflosina, marca lá que o pontinho tá no peito. É seu esse ponto. Por último, a gente vai falar da insulina. Vou passar para vocês aqui esquema de insulinização. Faz 0,5 ml por quilo, faz 0,5 microgramas. Não, cara, eu não quero passar isso. Isso aqui não é importante para as provas de revalidação. Não costuma cair. Agora, o que você tem que saber é o momento de iniciar a insulinoterapia. É claro, paciente com diabetes tipo 1, a gente já inicia desde o diagnóstico. Porque lá, esse paciente não produz insulina desde o começo. Se ele não produz insulina, a gente tem que fazer a injeção exógena nele. Agora, paciente com diabetes mellitus tipo 2, lembra que eu falei que ele produz até que um pouco de insulina, só não produz a quantidade necessária para o correto funcionamento do corpo? Então, a gente não precisa fazer insulina desde o começo, concorda? Tanto que a maioria dos pacientes, inicialmente, vai ser tratada com a metformina, associada a algum antidiabético oral. Mas nós temos sim condições que, mesmo ao diagnóstico da doença, a gente já pode iniciar a insulinoterapia. E aqui eu quero que você grave, e são valores aproximados. Isso pode variar conforme a questão. Mas, no geral, pacientes com glicemia maior do que 300 no diagnóstico e uma hemoglobina glicada próxima de 9 a 10%, depende da questão também, mas coloca 9% que você vai acertar a grande maioria das questões, você já vai iniciar o tratamento com insulinoterapia. E o paciente que já faz tratamento, quando que a gente inicia? Geralmente eles também vão ter níveis glicêmicos dessa elevação, mesmo utilizando os antidiabéticos orais. Então, se o paciente já toma medicação e está com uma glicemia de 300, está com uma hemoglobina glicada de 10, cara, as medicações não estão tendo efeito. Vamos iniciar a insulinoterapia nesse paciente. Então, é assim que a gente faz esse início. Geralmente, no comecinho, a gente vai colocar uma bedtime, que é aquela insulina só antes de dormir. E depois, se isso não for adiantando, conforme for piorando a doença, como nós vimos, o pâncreas do paciente vai fundindo e vai perdendo a função de produzir insulina, a gente vai aumentando as doses e vai colocar doses basais, que são aquelas insulinas de longa duração, entremeadas com doses de insulina rápidas, que é para fazer aqueles picos de insulina durante as refeições e após as refeições. Então lembra disso de insulinoterapia, que você vai acertar a gigantesca maioria das questões. Preciso saber dosagem. Cara, a prova de revalidação não cobra isso. Nunca cobrou. Então, não perca muito seu tempo com esses assuntos assim muito específicos, porque isso aí pode te custar muito tempo para você aprender, e às vezes você vai lá e esquece que os inibidores da SGLT2 são cardioprotetores, que é uma questão que cai todos os anos. Mas você decorou a insulina.
Então veja, cara, dê prioridade para o que realmente é importante para sua prova. Isso aqui que você deve fazer na sua preparação.